Graça e paz a todos. Amados, vamos prestar atenção aqui sobre acabar com essa falácia. Você conviver com uma pessoa, isso é considerado casamento. Porque o que vale foi a conjunção carnal e o comprometimento de um para com o outro, formando uma família. Que isso é casamento para o Senhor. E se uma dessas pessoas morrerem, mesmo não tendo se casado, no cartório, essas pessoas vão estar com o Senhor Jesus, que isso nunca foi fornicação. Vamos acabar com essa falácia? Se é possível isso, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 13, fala sobre a violação do casamento. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então vocês notam aqui que aqui ele diz, se um homem casar-se primeiro, ou vocês podem ver, essa versão aqui é a NVI, vocês podem ver na ACF, eu já procurei em todas, tá? E isso é estudar a Bíblia. Se um homem casar-se, primeiro casa-se com a lei vigente do seu país. Na atualidade, no Brasil, é pelo cartório. Em outros países, era da lei vigente do país. Na época de Israel, era a dote para o pai da noiva. Então, a gente tem que acabar com essa falácia, onde só coloca as pessoas em dúvidas. Então, depois que ele casar-se com a mulher e deitar-se com a mulher, quer dizer, casa-se e deita-se, e não deita-se para depois casar. Nós podemos ver também, no versículo aqui, pulando do 13 para o 20. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Isso aqui, ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Elimine o mal no meio de vocês. Então aqui, a mulher estava na casa do pai dela, eles alegam, não, mas o Wellington aqui está dizendo que ela estava na casa do pai dela. E ela estava fazendo sexo com esse homem, com o namorado dela, exemplo. Ela teria que estar junto com ele. Amados, toda a fornicação é repugnante aos olhos do Senhor. Aqui, no versículo 20, ela estava morando na casa do pai dela. Estava fazendo sexo com o seu namorado, consentindo. Isso é uma fornicação. Mas antes eu li para você no versículo 13, o que? Se uma mulher casar-se, primeiro casa-se. Então, se não casou, não pode coabitar com ela, tomá-la como esposa. Isso também é um ato vergonhoso, Israel. Repetindo o versículo 13. Se um homem casar-se e depois deitar-se com a mulher, rejeitá-la, e falar mal e difamá-la, dizendo, casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que ela não era virgem. Então, esse homem casou com ela, está alegando que ela fez sexo antes do casamento. O Wellington, mas aí está dizendo que ele casou com ela, essa mulher, ela estava fazendo o que o versículo 20 diz. Ela estava na casa do pai dela e já fez sexo com outro homem. Aí esse homem teria que se divorciar dela. Amados, não é esse o cerne da questão. Eu estou dizendo para vocês acompanhar o desenvolvimento de uma relação perante Deus. Casar-se e depois coabitar com a mulher. Vocês estão entendendo? Essa é a regra que nós estamos ensinando aqui. E agora no versículo 20, agora 21. E ela será levada à porta da cidade, já li para vocês, da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade apedrejarão até a morte. Isso é um ato vergonhoso em Israel. Nós podemos também ver isso aonde? Olha só, vamos lá para o versículo 23, que diz o seguinte: se numa cidade o homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, a mulher estava prometida em casamento para outra pessoa, mas ele se deitou com ela, com consentimento dela. Levem os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, porque ela consentiu. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Mulher de outro homem. Porque naquela época, quando você era prometido em casamento, essa pessoa era do outro, porque houve uma promessa. Eliminem o mal do meio de vocês. A promessa de casamento, o pagamento do dote,
o pai da noiva, isso já era uma certidão de casamento da época. Elimine o mal do meio de vocês. Nós podemos ir agora no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 19. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, antes de coabitar, antes de fazer sexo, né, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, porque ela poderia ser apedrejada, pretendia anular o casamento secretamente. Então, aqui, a promessa de casamento, a pagamento ao pai da noiva, de Maria, o dote. Eles não tinham se coabitado ainda. Primeiro há a promessa de casamento. Depois vem se coabitar, deitar. A passagem no livro de João, capítulo 8, versículo 41 em diante, eles querendo contestar, porque Jesus havia falado que existem os filhos de Abraão e os filhos do diabo. E Jesus estava afirmando que aqueles fariseus eram filhos do diabo, porque eles não escutavam o que Jesus estava falando. E quem era filho de Deus escutaria o que Jesus estava falando, porque ele era enviado de Deus. Aí Jesus falou assim no versículo 41, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês, que é o diabo. Protestaram eles agora, os fariseus. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. O que é ilegítimos? Aqui no rodapé está dizendo assim, ilegítimo, grego. Não nascemos de porneia, uma palavra grega. É um termo genérico que se refere às práticas sexuais ilícitas. Então ali os fariseus estavam acusando Jesus. Você nasceu de uma relação ilícita de José com Maria. Onde Maria fez sexo com José antes de todo o rito matrimonial. Isso seria uma porneia.